Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma videoaula aqui do Café com Música! Eu sou a Dani Dezembro, do canal Posso Tocar. Eu sou pianista, sou cantora, sou educadora musical, especialista em iniciação e desenvolvimento musical. E é aqui nesse nosso quadro do Café com Música, onde você supre as lacunas da tua formação musical, potencializando o que você já sabe, propiciando o start do que você ainda não domina, não sabe, para que então você consiga ter um aproveitamento, um rendimento maior no seu momento de estudo musical, se vendo capaz de crescer na música, aprendendo músicas cada vez mais avançadas, um tempo 10 vezes mais rápido no que você sabe fazer hoje em qualquer que seja o instrumento que você toca. Por isso, o tema que nós vamos conversar aqui hoje é o seguinte: não caia no engano, não caia nessa armadilha de achar que aprender um instrumento é simples. Não é simples aprender um instrumento musical. E a gente vai conversar por que não é simples aprender um instrumento musical. Como assim, Daiane? Logo você falando isso, inclusive a gente vai falar o que você precisa ter de fato para que você consiga, quais são as condições para que você realmente consiga aprender um instrumento musical e o que torna difícil. A gente vai conversar sobre tudo isso nessa videoaula aqui, tá? Mas, para começar, eu já quero te apresentar todos os nossos canais para que você possa nos acompanhar mais de perto. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho canal em todas as redes, quase todas as redes, principais redes sociais, né? YouTube, Facebook, Instagram e até no TikTok. Enfim, para você ficar mais próximo de mim, acompanhar todos os conteúdos que eu posto em todas as redes, basta você acessar postotocar.com.br e aí você vai achar ali os links de todos os nossos canais, vai achar ali os materiais que eu tenho para download gratuito, o canal que eu tenho no Telegram, onde eu também disponibilizo conteúdos, enfim, fica à vontade para nos conhecer, para nos acompanhar, para curtir, para compartilhar nas redes que você mais gosta e então, quem sabe, por que não todas, tá bom? Então vamos lá, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, seguinte, será que todo mundo, Daiane, é realmente capaz de aprender música? Eu quero começar com essa pergunta, assim, que é tão natural, faz tanto parte do nosso dia a dia. Será que de fato todo mundo consegue aprender música e não precisa ter talento para isso? Não precisa ter uma predisposição para isso? Será que de fato realmente todo mundo é capaz de tocar e tocar para valer, Daiane? Veja, essa questão do talento, essa concepção, essa ideia difundida como um senso comum na nossa sociedade, de que os músicos realmente, aquelas pessoas que tocam bem, que tocam de forma profissional, que tocam de forma refinada, que realmente tocam para valer, são pessoas que têm uma predisposição para isso, especialmente aquelas que alcançaram sucesso na carreira, né, ou que estão vivendo de música, são pessoas que têm um talento, têm um dom natural para isso. E muitas vezes até esse senso comum associa esse talento, esse dom a questões religiosas, a questões místicas, né? É muito comum de dizer, é muito comum a gente escutar frases como: nossa, Deus te deu esse dom, você tem esse dom, isso é fruto de dom divino. Essas frases são super comuns, estão tão esparramados no nosso dia a dia, no nosso senso comum, que nós mesmos falamos. Provavelmente você que está me escutando fala isso e escuta isso, escutou de muitas pessoas. Só que veja, essa concepção do dom, do talento, como algo até místico, assim, que é encontrada inclusive no meio acadêmico, os próprios professores de música também falam isso, ela é algo relativamente novo na nossa sociedade. Em termos de história musical, isso não existia até o período do classicismo. Não era assim. Há uma autora, Schroeder, que ela nos traz essa questão, ela evidencia o quanto isso é realmente uma concepção que adentrou na nossa sociedade a partir do romantismo, ou seja, a partir do século XIX. Olha o que ela fala, olha, a visão que nós temos hoje do artista como alguém peculiar, que recebeu um dom divino para as pessoas que são mais místicas, ou com uma carga genética diferenciada para aqueles que são mais cientificistas, é algo bastante recente em termos históricos. Em seu livro sobre Mozart, o Norbert Elias, essa autora está citando, né, que o Norbert Elias, lá no livro sobre Mozart, mostra que a trajetória desse compositor ilustra de maneira paradigmática o início dessa visão, ou melhor, a transição entre a posição do artista como simples artesão para uma posição do artista tal como concebemos na atualidade. Na época de Mozart, os músicos eram apenas empregados da corte,
tinham o mesmo status de qualquer outro serviçal e deviam submeter a sua música ao gosto da nobreza. Ou seja, essa concepção como de um músico dotado de algo sobrenatural, algo que o diferencia da maioria, né, que o coloca nessa condição, essa concepção veio com os ideais do romantismo. Isso não tinha antes. O músico ele ganhava esse status apenas após a morte. Na vida social dele, no dia a dia dele, ele era um trabalhador, um funcionário, um empregado, como qualquer outro trabalhador, qualquer outro funcionário, qualquer outro empregado. Não tinha esse status, não tinha essa posição assim privilegiada do dom, né, para a arte. Então, hoje a gente vê, inclusive essa autora, ela evidencia que essa concepção, inclusive, ela está permeando a mídia. A mídia, né, muitos críticos musicais também colocam essa visão exagerada sobre esses talentos, reforçando essa questão de privilégios mesmo. Então, há que se posicionar que há um mito ali, há um exagero nisso. Por quê? Nós não podemos negar que há questões de gênios, como em todas as áreas. Há gênios, sim, há pessoas que são gênios, há aqueles talentos que você olha e fala, é uma questão de genialidade. Isso em todas as áreas e nós não estamos negando a existência disso, ok? Agora, você adotar que a questão do talento e de uma predisposição natural, ela é uma condição sine qua non, ou seja, sem a qual o sucesso para a música não acontece, isso coloca o profissional, o professor da música, numa situação de discriminar para quem ele vai garantir sucesso e efetividade, porque a partir do momento que ele julga, que ele analisa que você não tem um talento, uma predisposição natural, ele começa a te levar meio em banho-maria e isso vai fazendo com que gradativamente o talento vai murchando até que você geralmente desiste, né? Você se desencanta da música, você começa a acreditar que realmente você não tem talento, porque o ambiente que é gerado ao redor desse aluno, que é julgado como uma pessoa que não tem essa predisposição, então ele não tem esse potencial, é um ambiente desestimulador. Portanto, todo mundo tem capacidade de aprender música, sim. Todo mundo. A música é uma habilidade e ela não carece, ela não tem como pré-requisito, essa é a melhor palavra. Ela não tem como pré-requisito uma predisposição natural. Não se trata disso. A partir do momento que a gente começa a conceber isso como uma verdade e não deixa isso como uma posição de mito de verdade, como uma posição de envaidecer alguns em detrimento de outros, então você aciona isso como uma verdade para o seu dia, você começa a ter uma postura didática muito perigosa, onde o teu aluno ali possivelmente vai ser relegado a um segundo plano. E nós, como alunos, temos que começar a perceber isso, porque todos nós temos essa capacidade de aprendizado de qualquer habilidade. Todos nós temos, e a música é uma habilidade, é um aprendizado de uma habilidade. Se todos nós temos, por que alguns vão para frente e outros não? São fatores que estão ao redor do ambiente que é gerado nesse aprendizado, nesse ensino, na forma como esse ensino é conduzido, que influenciam, que impactam muito mais do que uma questão de predisposição já de um talento pronto, nato ou não. E às vezes a gente não tem ideia disso, nem avalia isso, a gente simplesmente acha que não nasceu para aquilo. Ok, Daiane, mas como então você explica aquelas criancinhas que nascem já, digamos, né? Não é que nascem, aquelas crianças tão pequenas que a gente encontra vez ou outra aí pela internet, tocando de um jeito admirável, né? Um jeito que a gente fica de boca aberta ali, né? Falando como que essa criança tão pequena tá tocando dessa forma? O que está acontecendo? Veja, muitas dessas crianças, que não é uma ou outra, né? Hoje a gente já percebe que existe muitas crianças pequenas tocando de maneira encantadora. Antigamente a gente achava que isso até era uma questão fora do nosso país, que era uma questão própria lá dos orientais, dos japoneses, dos chinesinhos. A gente falava, esses olhinhos aqui, todas as vezes que eles têm esses olhinhos puxados, eles não são normais, eles têm essa coisa muito talento ali, todo mundo nasce talentoso para música, e hoje já não é bem assim. Por quê? Como que essas crianças estão traduzindo uma forma diferente de ensino musical?
Muitas dessas crianças, eu não posso dizer todas porque, enfim, eu não conheço todas essas crianças, mas a grande maioria, a maior parte dessas crianças, elas estão aprendendo sobre a metodologia Suzuki. E na metodologia de Suzuki de ensino musical, essas crianças, elas têm todo um ambiente de incentivo, de construção do seu aprendizado musical que permeia com que o seu talento aflore em pouco tempo. Um dos princípios já do ensino musical Suzuki é que quanto menor a criança começar, melhor. Então é por isso que você vê crianças de tenra idade, de 6, 7 anos, já tocando coisas que você admira, enquanto tem crianças que ainda estão começando a aprender música nessa idade, porque elas começaram bem antes, começaram com 3, com 4 aninhos. Além dessa crença, dessa valorização do quanto antes começar, melhor, ela tem total capacidade disso, uma série de outros fatores estão ao redor dela. Por exemplo, os pais são os responsáveis por sentar ali diariamente com a criança e estudar com ela. Os pais fazem aula, os pais frequentam a aula com a criança e o professor dá aula para o pai ou para a mãe, que vai ser responsável pelo estudo, ao mesmo tempo em que dá aula para a criança faz uma parte da aula, depois é o pai que vai fazer a aula, porque o pai, ele coloca dentro da rotina dele, quando eu digo pai, o pai ou a mãe, tá? O responsável da família, coloca dentro da rotina dele esse cuidado, esse amor, essa intenção de que ele vai ter essa paciência, esse amor, esse cuidado de sentar e corrigir e orientar o filho dele. Então o pai tem que entender sobre música para que ele possa corrigir. O pai e a mãe passam ali 6 dias da semana com a criança só vai com o professor uma vez. Então os pais se colocam para criar esse ambiente de muito incentivo, um incentivo muito amoroso, muito cuidadoso, estuda pequenas partes, apenas com foco na excelência daquela pequena parte. São muitas repetições, repetições cuidadosas, repetições que vão lapidando cada vez mais a sonoridade, um foco na base técnica e musical de excelência. Então, vai sendo uma concepção de dar um passinho por dia, passos pequenos por dia, onde a gente gera um ambiente ali de total estímulo. O pai coloca as músicas que essa criança está estudando para ela ouvir. Então, a criança ouve, ela tem um repertório de memória já de ouvido musical estimulado, porque ela está escutando o tempo todo essa música. O pai leva essa criança para assistir recitais, leva para assistir concertos. Então, os pais abraçam essa causa de, por meio da música, desenvolver o talento dessa criança e, mais do que isso, aproveitar esse momento de despertar do talento musical para reforçar valores tão importantes que a música nos traz, como disciplina, como resiliência, como paciência, como cuidado, como amor, como formação do caráter. Então, os pais entram nessa sinergia. E aí, quando você vê a criança tocando ali com os seus 6, 5, 7 aninhos, tocando já de um jeito que você fica boquiaberto, você não vê a estrutura que está por trás. Essa estrutura familiar toda envolvida nesse processo de aprendizado da filosofia Suzuki no dia a dia. Então, a gente pensa que é puro fruto dessa questão mística, dessa questão do dom divino, e você não percebe esse ambiente que está por trás. Essa autora Schroeder, ela mesmo traz que um dos motivos que ajuda a difundir essa crença, esse mito do talento, está justamente na dificuldade de compreender como é o processo de aprendizado de fato, como a gente entende música, como a gente assimila, como a gente deve estudar, como a gente deve se corrigir, no que a gente deve focar. Então, por ter essa carência de compreensão do processo de avanço de desenvolvimento musical, é muito mais fácil que a gente atribua uma questão externa e não de condução do ensino musical, entende? Quando eu digo que a gente tendia a achar que essas crianças eram apenas fruto de uma outra cultura, culturas que já têm a disciplina como um valor moral muito mais arraigado que a própria cultura brasileira, e hoje a gente vê que isso está se quebrando porque o ensino Suzuki está permeado no mundo todo, inclusive no Brasil. Então a gente tem crianças brasileiras que tocam também de maneira admirável desde tenra idade. E cada vez mais a gente vai vendo que existem fatores além dessa questão que a gente coloca como que é uma questão mais simples de julgar, né? Que é um talento pronto. Agora veja,
O que é preciso que você tenha de fato, então, reunido para que você aprenda música, para que você torne esse processo de aprendizado próximo e possível para você também, para que você desemperre. As questões de desenvolvimento na música estão muito mais ligadas a fatores, a questões sociais, culturais, familiares, até psicológicas, emocionais, de incentivo, que realmente fazem com que você continue, permaneça no processo de aprendizado ou não. Então, há situações que precisam ser garantidas, como um bom ambiente de aprendizado e de estímulo musical, e nesse ambiente entram as questões familiares, entram as questões de exposição à música, você ouvir música, você ver músicos tocando, você ver os seus pais tocando, seus pais conversando sobre música ou não, você ter acesso a apresentações, assistir concertos, ouvir música em casa. Isso está tudo envolvido dentro do ambiente favorável, de estímulo ou não. Outra questão, determinação. Você fazer a sua parte, estar determinado ali, ter disciplina e determinação. Disciplina e determinação andam juntas para que de fato você consiga ter resiliência em continuar. Porque quando a gente começa a aprender música, é muito rápido até. A gente sai da condição, né, de não saber nada para começar a ter consciência, então esse processo é rápido. E aí depois, quando a gente começa a ter que lapidar etapas, refinar coisas, esse processo é mais lento, porque aí são mais detalhes que a gente tem que buscar. E aí a resiliência, a disciplina de continuar, de persistir é fundamental. Então é um valor moral que você tem que ter ali para te fazer persistir, o que se alia a um bom ambiente de estímulo, de incentivo. Isso reforça a tua resiliência, a tua disciplina, a tua determinação. E tem que ter uma outra ponta aí também, né? Uma outra aresta ali junto desse triângulo, que são bons modelos, bons professores, uma boa orientação, uma boa metodologia. Se você não tem bons modelos, boas orientações, não adianta você ter um baita incentivo familiar, uma baita vontade, você também fica podado, porque você não sabe como se corrigir, como fazer, por mais que você queira, por mais que você se esforce, por mais que você tenha já um ambiente de estímulo, tenha um instrumento, tenha família que compreende, você pode fazer som em casa numa boa e não vai ter problema com isso, entende? Essas três arestas de um triângulo são essenciais. O ambiente que fortalece os valores de resiliência, determinação, disciplina, que se alimentam desse ambiente que favorece o despertar do seu talento e uma boa orientação. Isso faz com que você tenha aquela certeza do jardineiro. O que é a certeza do jardineiro? O que um jardineiro tem certeza? De que quando ele põe uma sementinha ali, essa sementinha está enterrada ali na terra. Ele não vai ver essa sementinha diariamente, mas ele tem a certeza de que o processo é regar, podar. Quando ela começa a despertar, tem que podar, tem que tirar umas ervas daninhas ali, tem que tirar algumas coisas que entrou no meio do caminho que vai acabar limitando aquela plantinha e continuar regando e continuar protegendo, cercando ela, dando as condições favoráveis para que ela se sinta tranquila para emergir e aí com o tempo florescer, ficar uma árvore estrondosa ou trazer suas flores maravilhosas. Então ele não tem dúvida de que esse processo vai acontecer. E essa certeza você também tem que ter quando você percebe que essas condições estão reunidas ao seu redor na música. Então, essa certeza de que eu estou no meu processo de maturação, eu estou criando as condições aqui, eu vou eclodir. Esse processo vai eclodir, uma hora ou outra vai eclodir. E isso é natural, você vai sentindo essa eclosão, pela certeza que você tem dos pontos reunidos ali para evitar possíveis derrapadas, possíveis frustrações. Lang Lang, um importante pianista, eu digo um importante, mas acho que a palavra correta seria mais um renomado, um reconhecido pianista da nossa atualidade. Ele tem uma frase muito boa, que ele diz o seguinte, ó: o terrível não é enfrentar dificuldades, o terrível é perdermos a direção dos nossos esforços, ou seja, quando as chances aparecem e não conseguimos apanhá-las. Porque a gente quer tocar
E aí a gente tem a chance de tocar em algum local, tem a chance de entrar numa banda, tem a chance de fazer uma apresentação, ou tem a chance de se sentir realizado ali, você tem um instrumento dentro de casa e você não consegue. Porque você perdeu a direção dos seus esforços. E como que a gente perde a direção dos nossos esforços? Quando essa tríade ali de elementos não está acontecendo. Quando a gente não tem um ambiente favorável, quando a gente não tem os valores da resiliência, da disciplina, da determinação, e quando a gente não tem uma boa orientação para nos conduzir. Se algum desses três elementos falta, os nossos esforços começam a ser em vão, e aí que vem, né, a dificuldade de lidar com essa decepção, porque a dificuldade do dia a dia, da gente avançar, de lapidarmos técnicas, de lapidarmos as questões musicais, são próprias do nosso dia a dia musical. Isso é natural, a gente vai ter essas dificuldades, a gente vai superando. Isso não é terrível. O terrível é você ver que você está patinando. E isso é realmente para a gente pensar, porque isso nos causa realmente angústia e a gente tem que avaliar essas questões externas ali ao nosso pensamento de culpa, né? Somos nós que não somos capazes. Analisa o externo, essas três arestas, essa tríade, essa condição ali, né? Tripartite ali, né? Se você tem isso bem fomentado ao seu redor. Até usando o exemplo do Lang Lang, na história dele, é importante. Lang Lang, ele é um pianista chinês. Ele começou a estudar aos 3 aninhos de idade. E ele se destacou muito, tanto que ele é referência, ele é um dos pianistas mais bem pagos, e é um pianista que não navega apenas na área erudita, claro, ele toca todo o repertório erudito, a formação dele, mas ele é muito curioso, ele navega em outras áreas também, ele explora outras áreas, enfim. E ele conta que o pai dele disse, né, o pai dele que sempre foi muito exigente, muito disciplinado, ele dizia que ele preferia que ele morresse, né? O pai morreria, ele preferia morrer do que ele ver que o filho não alcançasse o melhor dele. Então você percebe essa consciência que eu falo que há dentro da estrutura do ambiente das crianças que são impulsionadas para desde cedo despertar o talento, o pai puxa para si a responsabilidade. Ele se envolve no processo, então não é à toa que a gente vê depois adultos que se tornam exímios músicos, foram fomentados, foram colocados dentro de um ambiente que impulsionou até isso. Se essa não é a sua realidade, como também não foi a minha, eu não tive esse impulsionar desde muito pequena pela minha família, que abraçou esse processo, porque não existia aqui na minha cidade essa consciência, não existia essa abordagem de ensino, ninguém orientou meus pais a fazerem isso, então também é natural que eles não tenham feito. Se esse não é o seu processo, é importante que você entenda que essa condição é a mesma, tanto para você adulto que está aprendendo agora, ou que está tentando se aprimorar, que está tentando sair do lugar, quanto para quem é criança e está apenas começando. Essas condições do ambiente, essas condições sociais, afetivas, emocionais, familiares e de orientação musical são muito mais impactantes do que um talento, uma predisposição nata. Muito mais do que a gente imagina. Inclusive, a gente vai conversar ainda sobre como você deve mudar o seu mindset, a sua forma de pensar aqui, algumas questões para que você destrave esse teu momento estacionado, se é que você está estacionado. A gente vai falar sobre isso ainda, tá? E eu vou te ajudar a pensar o que fazer, o que não fazer. Acho que esse é o ponto de vista melhor, o que não fazer. A gente vai conversar ainda mais sobre isso aqui. Mas por agora eu quero que a gente ainda converse sobre mais um ponto. Mas Dani, como assim aprender música não é fácil? Você está falando que aprender música não é fácil. E por que aprender música não é fácil? Quando eu digo que aprender música não é fácil, infelizmente eu estou encarando a nossa realidade. No nosso país, ainda há uma grande carência da consciência e da educação musical. No nosso país, a formação docente ainda ela é muito incipiente, ela ainda está muito aquém. Então, nós não temos acesso, muitas vezes, a condições que privilegiam esse despertar do talento. Muitas vezes a gente tem uma carência de acessibilidade ao ensino musical de qualidade. E isso dificulta muito, isso nos amarra na nossa possibilidade, na nossa potencialidade, sabe? É por isso que hoje, ainda hoje,
Muitos músicos têm a música como uma segunda profissão e não como a sua profissão primeira. Muitos músicos têm que trabalhar, têm que ganhar dinheiro com outra coisa e não podem trabalhar com a música, porque a música ainda é uma profissão instável. Ela não é uma profissão reconhecida, ela não é uma profissão que o músico consegue também ter condições de entender, de estudar como que ele se coloca no mercado de trabalho, como que ele valoriza o próprio trabalho. Então o músico tem que fazer outra coisa e tocar como um bico. E ele ama tocar. Ele queria tocar, ele queria viver de música, ele ia respirar música, falar sobre música, estudar música, mas aí é que tá, ele nem consegue ter acesso a estudos formais de música, de qualidade. Então, ainda hoje no nosso país, estudar música é um desafio pelas questões de acessibilidade, porque a educação ainda está se formando. Eu acredito que haverá um momento no nosso país que nós estaremos com uma condição educacional, não só na música, mas no geral, muito melhor, porque o mundo caminha para a evolução, sim. Agora, a gente não pode negar que ainda hoje é uma realidade a nossa educação, a acessibilidade, as condições de comprar instrumento, de pagar cursos, enfim. Então, estudar música é difícil, não é tão simples. E é por isso que as redes sociais hoje fazem um trabalho muito positivo, porque esparrama, dá acesso para que a gente possa criar condições de entender como deve ser o aprendizado musical, porque a música em si, a habilidade musical, não é nem um bicho de sete cabeças. Você que está acompanhando o canal aqui sabe, não é. Não é algo que é para privilegiado ou para superdotado ou para, digamos, os Einstein da vida. Não. A música em si, ela tem um caminho lógico de aprendizado, um caminho palpável, um caminho que é totalmente possível. A questão é ter acesso a esse caminho. É isso que muitas vezes torna o aprendizado da música difícil. É isso que muitas vezes exige de você uma grande resiliência, porque às vezes você tem que trabalhar muito e aí você tem pouco tempo para que você chega em casa para se dedicar ao estudo, às vezes você está cansado para se dedicar a esse estudo e você vai precisar ser muito disciplinado, muito resiliente. Então, são elementos que nos tornam realmente, que nos desafiam para que a gente consiga aprender música de fato. É apenas nesse sentido que eu vejo a música como algo difícil, porque a questão técnico-musical mesma se torna difícil se o ambiente em que você está favorece essa dificuldade. Se os professores, se os modelos, se as conversas que você tem, o círculo social de aprendizado fica favorecendo essa dificuldade, faz questão de tornar difícil para você. Apenas ali, porque tem situações assim, onde há essa insistência em tornar difícil, em falar que não vai ser fácil você aprender. Apenas ali se torna difícil, porque de fato não é. É só se há uma movimentação para querer tornar difícil, ok? Porque do contrário não é, ok? Isso precisa ficar bem claro. Ah, Dani, ok, eu entendi, mas Dani, eu sinto que eu vou demorar muito para aprender música, mesmo sabendo que o esforço e a determinação é uma condição que supera em muito essa predisposição natural, esse talento, esse dom divino. Eu estou entendendo que isso é uma questão já de mito, é uma questão que se achegou na nossa sociedade a partir do século XIX, com uma forma de valorizar também as pessoas, né? Um envadecer daquele músico que chega num virtuosismo. Então, eu entendo que isso se adentrou e acabou virando um senso comum, mas Daiane, eu já entendi tudo isso, mas eu não tenho talento. Eu sinto que para mim é difícil, que eu vou demorar muito para aprender música. Então, por mais que você me fale, ainda aqui dentro eu sinto outra coisa. Minha cabeça entende, mas eu sinto isso. Veja, é difícil nós desenraizarmos, né? Nós tirarmos esse pensamento que foi tão cristalizado e que nos foi tão atribuído. Muitas vezes nós ouvimos isso, às vezes nos julgaram, falaram pra gente que a gente não tinha talento, que a gente tinha que se esforçar muito, porque a gente não tem talento. Então essas crenças que foram embutidas em nós, que são crenças limitantes, é difícil de fato que elas sejam extraídas do dia para noite, assim, né? Da noite pro dia, de uma hora para outra. Mas o que você precisa acreditar
é que se você realmente reunir os elementos que são essenciais para o teu aprendizado musical, aquela tríade de um ambiente favorável, de estímulo, a tua parte de dedicação, de esforço, de resiliência e orientação correta, adequada, cirúrgica, que te ensina o que corrigir, como fazer, e esses três elementos se retroalimentam, né? Essa orientação correta impulsiona a tua disciplina, impulsiona a tua resiliência. O ambiente favorável impulsiona a tua resiliência impulsiona o ambiente, as pessoas começam a perceber que você tem talento, você está construindo o teu talento, você é capaz de desenvolver essa habilidade. Essas três condições reunidas propiciam um aprendizado efetivo. E aos poucos, por ver o seu próprio resultado, você começa a desenraizar essa crença limitante, que é uma crença limitante que foi colocada aí e que sim, como toda crença limitante, precisa de tempo e precisa um pouco de provas. Você precisa provar para si mesmo que não é por aí. E aí você vai tirando essa crença. Isso vai se transformando em outra crença. Você vai vendo o seu real potencial. Entendeu? Então reúne essas condições e você vai ver. Você vai ver o resultado que você alcança. Ah, Dani, mas aprender a tocar um instrumento é uma coisa. Agora, desenvolver a perfeição, a virtuosidade, aquela precisão, aquela sonoridade refinada, isso é para quem tem dom, Dani. Aprender a tocar um instrumento, qualquer um aprende. Agora, a tocar com excelência, a tocar com musicalidade, Dani, isso é outra coisa. E isso é questão de dom. Isso é questão de quem tem essa predisposição para isso. E ponto final, Dani. Porque pensar que todo mundo pode, eu concordo. Mas pensar que todo mundo é capaz de fazer com excelência, com virtuosidade, pera lá, Dani. Aí você tá exagerando, já tá exagerando as coisas e precisa deixar isso bem claro. Eu já ouvi isso aqui no canal. Não só aqui no canal. Inclusive, por aí. É uma concepção também que nós temos. Como se nós tivéssemos na música um caráter inclusivo. Né? Todo mundo pode ser incluído e todo mundo pode ter acesso para ninguém ficar rejeitado, mas na questão do refinamento, não, Daiane. Peraí, não é para todo mundo. Não vamos. Esse caráter inclusivo é até aqui. Existe um limite. Daqui para cá não dá, Daiane. Se não tiver esse aqui, não dá. De novo, esse tipo de crença enraizada, essa insistência de que o virtuosismo é fruto de talento nato, mais uma vez demonstra falta de entendimento de que a excelência é produto final, ela é um fato, ela é produto final de uma condução de um aprendizado de excelência. Não tem como. A virtuosidade é o caminho para o qual nós caminhamos quando nós temos um aprendizado de excelência. Quando nós temos essa tríade de elementos aqui que nos impulsionam. Quando, todavia, falta essa tríade de elementos, que tríade, Dani? Vamos ver que tríade: ambiente favorável, ambiente familiar, ambiente social, ambiente de estímulo, ambiente emocional, fatores psicológicos que te impulsionam ou não, os valores que você desenvolve de resiliência, disciplina, determinação, que te impulsiona a fazer a tua parte, e uma orientação, uma metodologia, bons modelos, bons professores, bons métodos que te conduzem a saber como se corrigir, para motivar ali você a continuar o teu estudo, a tua prática diária. Quando esses três elementos, algum deles não andam em conjunto, a virtuosidade não é alcançada de fato, porque nós precisamos sempre ir refinando detalhes, refinar nossa técnica, refinar o nosso entendimento da linguagem musical, refinar o nosso aprofundamento da capacidade interpretativa, refinar a nossa virtuosidade. Isso se conquista com o tempo e com a permanência e com a condução de um excelente aprendizado. Nós chegamos no virtuosismo, não de uma hora para outra, porque na música não há milagre, não há da noite para o dia, há uma condução, nós estamos sendo conduzidos. Agora, e por que, como nós podemos qualificar que alguém pode ter uma condução para virtuosismo e a outra pessoa não tem? Toda condução para essa excelência não depende apenas da pessoa,
A pessoa é um elemento. Ela é um elemento. Como ela se coloca, como ela desenvolve a sua disciplina, a sua determinação, o seu foco, a sua resiliência, isso depende da pessoa. Ela é um fator. E os outros fatores? Desde quando nós podemos excluir os outros fatores nesse julgamento que faz com que a questão de ser excelente, isso sim é apenas para alguns? Pera lá, nós estamos nos perdendo e estamos sendo parciais nesse julgamento e muitas vezes estamos nos envaidecendo. Porque se nós já chegamos ao virtuosismo, nós quando temos essa vaidade muito também enraigada em nós nos apropriamos desse discurso de que é dom, é talento que eu tenho, por isso que eu cheguei lá. E está sendo uma resposta parcial, porque você não está olhando ao redor, os outros elementos que são essenciais, ok? Precisamos ter essa clareza. Querer viver da música, seguir a música como profissão, isso é outra coisa. Porque cada um vem ao mundo para ter a sua profissão. Porque se todos fôssemos apenas de uma única profissão, o que seria, né? Que beleza nós teríamos nesse mundo? Não, cada um tem a sua profissão, aquilo para que veio ao mundo, para se colocar, para contribuir, para criar um mundo melhor, para colocar o seu jeito, a sua forma de contribuir, sabe? A sua personalidade. Cada um veio para uma coisa, isso é fato. Eu também acredito nisso. Então, há pessoas que vieram para ser profissionais e colocar a sua beleza interior por meio da profissão da música, ok? Há pessoas que vieram para ser profissionais para colocar a sua beleza interior por meio da confeitaria. Há pessoas que vieram para fazer, enfim, entende? Cada um veio para uma coisa. Agora, independente se você veio para viver profissionalmente ou não da música, falar que você não pode atingir o virtuosismo, que você vai estar relegado a apenas aprender a tocar, isso significa falar que você vai tocar mais ou menos e que você tem que aceitar que é mais ou menos e acabou. Eu não concordo, não é um fato, não é uma verdade, entendeu? A gente precisa ter cuidado com as coisas que nós escutamos, para que nós não cristalizemos mitos, que depois vai ser muito difícil a gente tirar. E esses mitos se tornam crenças limitantes que vão limitar aonde nós podemos chegar. Tá bom? Se você continuar sempre achando que você é o culpado por estar estacionado, por não evoluir, por estar evoluindo a passos lentos, você vai, de pouco em pouco, dia após dia, matar o teu talento musical. Esse é o problema. Quando a gente continua naquela sensação de que eu sou responsável, por causa de mim, eu não tenho talento, eu não tenho a condição ali para ir, sabe? Quando a gente continua se colocando como o único responsável por estar numa situação, estamos decretando que nós vamos parar, nós vamos desistir da música, vamos matar o nosso talento musical. Existem outros fatores ao redor, influenciando. E quando o tempo passa e você percebe que está se esforçando, está fazendo a sua parte, mas a coisa não sai do lugar, tem algo além ali no teu ambiente musical a ser investigado, a ser avaliado. Você tem que refletir sobre ao que você está tendo acesso. Será que ao que você está tendo acesso de fato é suficiente para te fazer sair da onde você está? O teu entendimento musical, ele está sendo real? O teu entendimento técnico, ele está sendo aprofundado? Você está conseguindo ter formas de saber como se corrigir? Como que eu não consigo tocar esse trecho? Ok, e o que eu faço para corrigir? Você consegue ter formas de entendimento? Está sendo passado isso para você? Porque dificuldade todo mundo vai ter em todo estudo. A gente sempre tem um momento difícil ali. Agora, como que eu supero? Como que eu faço? Como é que eu destravo? Você está tendo essas respostas? Não está? Então não é você o culpado. Então você não está tendo acesso às respostas. Então existem outros fatores ali que estão influenciando. E nós precisamos entender isso, porque enquanto a gente continua se colocando como o único responsável pelo nosso estacionar, nós estamos de fato decretando que a música não é pra gente. E aí não vai ser, porque você limitou. Mas não era você o único responsável. Pode ser que nem era você o responsável, porque você é um dos elementos. Lembra sempre disso, tá? O que nós devemos perceber é que a cada semana nós progredimos. Sempre quando você está estudando música, você tem que perceber, você tem que ser muito claro para você que você evolui, que você aprende alguma coisa.
E esse processo de evolução semanal, ele tem que ser natural. É natural, ele tem que ser prazeroso. Você estuda, você toca, você aprende isso aqui, você aprende aquele outro, você aprende aquele outro. Isso tem que ser, esse é o normal, esse é o natural, é um passo de cada vez onde você vai evoluindo. É assim, gente, que a gente aprende música. Não é para ser de outra forma. O aprendizado musical é muito prazeroso, ele é gostoso e os resultados são visíveis. Quando não está sendo assim, você está num caminho errado. Porque o caminho correto é esse. É de você sentar para estudar, resolver as dificuldades que tem ali, sair do seu momento de estudo e falar, que legal, consegui tocar isso aqui, show de bola. É assim. Se não for assim, tem coisas ali erradas e você precisa parar e refletir. O que está acontecendo? Por que eu não consigo? Preciso conversar com o meu professor, eu preciso buscar outros elementos que me façam entender mais de música. Talvez o meu conhecimento está muito superficial e eu não estou tendo elementos para que eu, de fato, corte o cordão umbilical com o meu professor, para que eu tenha mais autonomia, para que eu consiga me sentir bem, me sentir com prazer ali. Eu preciso mais, eu preciso de coisas além. Alguma coisa tá errada aqui, não tá certo, tá bom? Se tá passando por isso, tenha essa clareza. Comece a investigar isso. Não caia no engano de que é simples aprender um instrumento, porque não existe milagre na música. Quando a gente também pensa que, eu vou aprender de uma hora para outra e que vai ser básico aqui, ó, aprende esses 4 acordes que você já aprendeu tudo e você vai tocar um monte de música. Esse tipo de fórmula mágica, de proposta mágica, ela é uma proposta muito limitadora. Você aprende, se você aprender 4 acordes, você aprende um monte de música, isso é fato, ok? Mas é muito superficial. Você vai aprender aquelas músicas que são daquele estilo específico, sempre daquele nível musical específico e vai ficar ali. É limitador. Na música, como toda habilidade, nós devemos ir além, devemos conquistar mais. A gente vai querer, você vai querer aprender aquelas músicas lá, num primeiro momento, é o que nos traz alegria, porque o resultado imediato vem e tem que ser assim. O processo de aprendizado musical tem que ser alegre. Lembra que eu falei? Porém, você vai querer mais. E na hora que você quiser mais, você não vai ter condições de ter esse mais. Porque a gente precisa colocar a mão na massa, precisa ir a fundo, precisa entender da linguagem musical, precisa estudar outros elementos para ter acesso a outros recursos. Então, não é simples aprender um instrumento musical, não é da noite pro dia, não é assim, não se trata de fórmula mágica, mas é prazeroso, é gostoso, é dia após dia, é uma construção num ambiente favorável, é uma construção onde você vai percebendo que se torna cada vez mais natural, viável, possível para você e que o que não dispensa a dificuldade, o que não quer dizer que você não vai ter dificuldade, que você não vai emperrar, não vai ali numa música ter que ter estratégias mais eficientes para conseguir transpor aquela música um pouco mais difícil. Não quer dizer isso não, ok? Só quer dizer que você consegue dar esses trampolins. Você sai dessa dificuldade, vai para um nível acima. Sai e vai. Sem ser algo que é um foguete, eu vou daqui lá em cima rapidinho. Não se trata disso. Se trata apenas de você ver que a coisa acontece. Acontece com profundidade, sem essa espera de as coisas vão acontecer num passe de mágica. Não existe isso, tá bom? Existe uma reunião de fatores que te levam, da mesma forma que me levaram, que levaram os teus amigos que você conhece, aqueles músicos que você admira, a tocar cada vez mais. Esses fatores te levam também. Ponto final. Basta a gente reunir esses ao nosso ambiente. Inclusive, quando a gente pensa em montar uma equipe que nos ajuda. Porque nós precisamos ter uma equipe que nos ajuda. Às vezes a gente pensa que a gente vai encontrar todos esses fatores num único profissional. E a gente se frustra. Muitas pessoas às vezes reclamam e falam, mas o meu professor não ensina a fazer isso, meu professor não ensina a fazer aquilo, eu não sei fazer isso. Isso não quer dizer que o seu professor é ruim. Quer dizer que o seu professor tem uma especialidade. Ele é bom naquela área que ele é capaz de te ensinar. Ele é bom naquilo, ok? Se ele não for, aí então você tem que procurar outro. Mas eu acredito que você está com ele porque ele é bom naquilo. Mas a gente precisa ter outros profissionais para nos ajudar também. Porque nem sempre num único profissional a gente vai encontrar o que a gente está buscando e o que a gente precisa para se desenvolver musicalmente. Então a gente simplesmente migra para outros profissionais. Sabe? Aliás, nem é uma questão de migrar, é uma questão de também se aproximar de outros profissionais.
extrair desses outros profissionais, dessa equipe que nos forma, uma junção de elementos que vai nos ajudar a crescer cada vez mais. Então a gente vai compondo a nossa equipe. É assim. Os atletas são assim. Eles têm tem o treinador físico, tem o fisioterapeuta, tem o psicólogo, não tem? Para se desenvolver cada vez mais, não tem uma equipe que ajuda ele? Quando você entra numa faculdade, não tem os diferentes professores que te ajudam, cada um na sua área, especialidade? É assim também na música. A gente também tem que reconhecer os limites da onde nós estamos ali, né? Esse profissional, ele é excelente nisso, não é excelente naquilo. Ok, eu não tenho que falar mal dele, eu tenho que buscar alguém que seja excelente naquilo que eu preciso. E extrair desse aqui o que ele de melhor me oferece. Extrair desse outro o que ele de melhor me oferece. Porque nós não sabemos tudo. A música é um universo infinito de aprendizado. E não tem como um profissional saber tudo, ele ser bom em tudo. Quem fala isso é um pouco picareta. Não existe isso, entendeu? Então, na verdade, nós vamos extrair o que aquele profissional tem de melhor. E você vai compondo a sua equipe, que vai te ajudando, vai gerando esse ambiente de modelos pedagógicos também para te orientar, ao mesmo tempo que você vai fomentando o seu ambiente familiar, o seu ambiente de valores pessoais ali. E aí pronto, você vai vendo que a música se torna acessível para você. Acessível. Esse é o ponto principal. Show? É isso que eu tinha para dividir aqui com você hoje, para que você refletisse sobre a tua real potencialidade na música e o que te faz estacionar, se é que está estacionado, tá bom? Para você entender que existem outras coisas ali. Isso é muito importante. E eu espero que de fato tenha curtido. E claro, se você gostou, já deixa o seu like aí, deixa o seu joia, deixa o seu comentário para mim. Fala o que você acha disso, se você gosta desses conteúdos, se está te ajudando a despertar o teu olhar para uma coisa ou para outra. Deixa aí para mim ou não, traz o seu posicionamento, eu gosto muito de interagir, de ver, isso me ajuda a trazer conteúdos que te atendam, que te ajudem, que de fato te façam evoluir na música, porque esse é o propósito do canal, que você toque cada vez melhor, que você evolua na música, tá bom? Então, deixa aí. E lógico, compartilha essa videoaula, né? Já leva, já esparrama com quem você acha que vai agregar. E fala pra mim com quem você compartilhou, eu quero saber com quem você tá compartilhando, sabe? Se você tá compartilhando com seus alunos, se você tá compartilhando com seus colegas, com a sua banda, se você tá compartilhando com os seus filhos. Eu quero saber quem é essa família Posso Tocar, né? Quem tá assistindo? Então, deixa aí pra mim, coloca hashtag compartilhei com, assim a gente vai se conhecendo, é muito bom isso também, tá? Vocês me conhecem, eu quero conhecê-los, eu quero saber quem tá aí me assistindo e quais são, o que é importante pra você, quais são os seus círculos sociais, familiares, de amigos, de contatos, tá bom? Vamos ter essa troca aqui, isso é muito gostoso, eu adoro. Porque a gente se encontra nos próximos vídeos, combinado? Fui! Fiquem com Deus! Tchau! Tchau!